Hoje é dia de receber mais um convidado, dessa vez uma convidada muito especial aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre roteiro de terror, né? A gente vai falar especificamente desse gênero que está em ascensão e que eu sei que muitos inscritos aqui gostam. E para isso, a gente vai bater um papo com a Gabi Castro, ela que também produz conteúdo sobre roteiro na internet, no Roteiros e Narrativas. E eu espero muito que vocês gostem do papo, porque ela tá se especializando nessa área, ela foi, né, ganhou um lab aí com o roteiro dela que é do gênero, então tô muito feliz, eu acho que vocês vão curtir muito esse papo. Vem com a gente. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui para falar comigo. Hoje a gente vai falar, né, sobre terror, que eu acho que é um assunto que eu não trouxe muito assim direcionado ainda no canal. Eu acho que eu já falei sobre cenas, de construção de cenas de terror, mas eu acho que eu nunca falei sobre o gênero em si. E é muito legal de ter aqui, né? A gente fez uma collab recentemente, então assim, conheçam o canal da Gabi também, o Instagram. Gabi é roteirista, faz conteúdo muito incrível sobre roteiro. E é assim, se você quer, muita gente me pergunta sobre vagas, né? E Gabi tá sempre postando vagas também. Então, assim, sigam esta mulher para vocês aprenderem muitas coisas também. E hoje a gente vai falar especificamente aqui de um assunto que Gabi gosta muito e tem se especializado, que é roteiro de terror. Então, Gabi, assim, só para localizar os inscritos aqui, os santoianers, é, me conta aí um pouco da sua trajetória profissional e como você caiu no roteiro, e mais especificamente no roteiro de terror, né? Então, gente, primeiro, Carol, obrigada pelo convite, por essa parceria, é uma honra estar aqui no seu canal. E assim, gente, vão lá conferir roteiros narrativos também. Já confira o vídeo da Carolzinha que tá lá, a gente falou sobre sinopse, tá incrível o vídeo, a gente preparou material gratuito para vocês também, um PDFzinho para vocês lá sempre estar consultando, então aproveita o conteúdo. Então, gente, eu caí nisso, assim, numa história muito louca. Brincadeira. Eu sou redatora, né? Já faz quase 5 anos que eu trabalho com redação, então eu já crio conteúdo, já escrevo há muito tempo e sempre tive essa vontade realmente de escrever. De escrever, não sabia se eu queria escrever livro, o que eu queria escrever, mas eu queria contar história. Tem sonhos, assim, na minha cabeça muito vívidos disso desde quando eu era criança, sabe? E eu comecei a trabalhar como redatora, sempre filmes, séries, muitos, assim, faz não sei nem quantos anos que a gente não assiste TV aberta, tanto que a gente consome esse tipo de conteúdo em casa. E aí, no ano 2020, comecei a me perguntar, né, quem que escreve isso, né? Tipo, porque você não vê falando em aberto, assim, roteirista, carreira de médico, advogado, né? É esses tipos de carreira. Roteirista é um bicho estranho que ninguém sabe da existência. Então eu comecei a olhar por esse lado, é uma coisa que eu gosto, falei, cara, eu quero fazer isso, mas quem que faz isso, né? Como que funciona? Aí, final de 2020 ali, eu comecei a fuçar, aí eu fui descobrindo, em 2021 descobrindo, falei, ah, não, é isso, eu quero fazer isso. Aí aquela labuta, né, de correr atrás de informação, curso, que é outra complicação, que é alguma coisa que eu quero tentar, de certa forma, ajudar o pessoal que está começando, que são problemas que eu enfrentei, né, durante essa jornada, que eu venho trazendo no Roteiros e Narrativas uma forma de tentar ajudar todo mundo, né, nessa construção. A educação de roteirista também é uma coisa muito complicada, pelo menos foi o que eu encontrei nesse início de trajetória, né? Você tem cursos livres, poucas faculdades, quem faz faculdade de cinema eu não fiz, sempre fala que o roteiro, tipo, é 1%, 2% ali que você aprende dentro Eu do também não currículo, fiz. né? Diz que é muito pouco, assim, você não tem aquele estudo aprofundado, então geralmente é você que tem que fazer o seu caminho, buscar, correr atrás. E nisso eu fui buscando cursos livres, né? Comecei com os livros, com os gratuitos, para entender se realmente era isso que eu queria fazer para depois começar a investir. E tem muita coisa gratuita e coisa boa. A gente tem muita oficina, workshops aí que você fica de olho. Eu posto lá também, você encontra. Então foi esse caminho que eu fui trilhando. E aí eu comecei a fazer curso, aprender mais da área. Tive a sorte, que eu falo de principiante, porque só pode ter sorte,
de conseguir ganhar meu primeiro Lab já no ano de 2021, no finalzinho ali, eu me inscrevi no Lab. Não é sorte, rolou uma dedicação aí, pelo amor de Deus. Não, eu falo Estudo, sorte. técnica, né? Então... Sim, eu estudei muito, cara. Tipo assim, a Carol sabia, que eu sempre tava lá no canal dela, quando tava conseguindo lives, eu via ela, tá aqui, ó. Eu sempre estudei muito, corri muito, realmente. Todo santo dia eu estava em algum curso, eu virei aquela pessoa assim, que o pessoal começou a me conhecer de tanto ver eu, né, me ver nesses cursos, nesses workshops, todo mundo já conhecia, Gabi de novo, já vi você em outro. Eu falei, entendeu? Então, tipo assim, eu era a Maria dos workshops e dos cursos gratuitos. Aí eu comecei a fazer, consegui ganhar meu primeiro Lab, né, de Festival de Cinema de Petrópolis, que é com o longa Memórias Sombrias. Dá para imaginar sobre que tema que exatamente. Então, e isso, terror, suspense, ação, são coisas assim que a gente consome demais. A gente até consome comédia, mas é menos, romance, mas é uma coisa que eu já gosto, entendeu? Eu já vivi muito, eu sou do interior, então, no interior a gente cresce com essas lendas. Com as histórias, né? Eu amo. História de que você passar a tal lugar, o corpo seco vai correr atrás, o caixão vai sair rolando. Então, a gente já cresce, eu já cresci com isso, esse terror, entendeu? Eu cresci com o terror. Eu tinha... Tem aqui um longa que eu estou trabalhando, é sobre aquela paralisia do sono. Então, tipo, já é um terror. Eu morro de medo disso aí. Cara, eu tinha, e eram umas vibes muito loucas, assim, sabe? Então, tipo, é uma coisa que já está intrínseca em mim, ali, que já está do terror, de gostar. Então, é mais ou menos isso. E daí que foi que eu caí nesse mundo do terror, cheguei no roteiro e estou aqui, trabalhando e tentando construir uma carreira. Muito legal. Inclusive, isso já pega o gancho da minha próxima pergunta que eu ia fazer, que, assim, dividindo aqui com você, eu sempre tive muita dificuldade de me identificar com uma coisa pura, um gênero puro, porque eu gosto muito da comédia, né? Eu trago... Eu não sou uma pessoa hiper engraçada quando você conversa comigo, mas eu gosto da comédia, sempre... As minhas coisas sempre caem para comédia, e sempre com uma pitada do terror indo para comédia, ou do crime, assim, dessa coisa do gênero, talvez um pouco de ação também, indo um pouco para comédia, sempre com uma... Então, sempre trabalhei, sempre me vi como gêneros híbridos, e eu sempre falo aqui que eu acho mais fácil quando o roteirista se posiciona como um roteirista de terror, um roteirista de comédia. Não que precisa ser assim, mas é que eu sinto que o mercado absorve melhor você, já te empacota e já consegue te encaixar ali num lugar, assim. Outro dia eu fiz uma sessão de terapia com os meus amigos, eu falei, gente, quando vocês leem alguma coisa minha, o que vocês pensam? Aí a minha amiga falou, você é a menina dos roteiros divertidos. Aí eu entendi mais ou menos que eu fico realmente nessa zona mais cômica mesmo, mais divertida, mais pop, talvez. Mas eu sempre falo, gente, eu admiro muito. Eu tenho uma amiga também que é especialista em terror, que é a Jéssica Gonzato, né? E eu sempre falo, nossa, gente, eu tenho quase que uma inveja de vocês. Eu tenho uma inveja, eu vou falar quase só para me tirar aqui um pouco do peso. Porque são pessoas que conseguem se entender de uma maneira muito mais fácil. Então, eu ia te perguntar, acho que você já respondeu, mas você pode completar seu raciocínio, né? Se veio como uma estratégia de posicionamento ou se foi realmente porque era seu, assim. Acho que você meio que já respondeu um pouco. Eu acho que, na verdade, as duas coisas, né? É uma coisa realmente minha, uma coisa que eu gosto, uma coisa que realmente me chama muita atenção, essa coisa de você causar aquela tensão, aquele suspense, essa construção. Para mim, assim, me chama muito a atenção de como você fazer isso. E é uma coisa de posicionamento do mercado, né? Porque isso é uma coisa que tem crescido, uma coisa que tem chamado a atenção. E é justamente o que você falando. Quanto mais especialista você for, mais chances você tem, né, de conseguir construir uma carreira mais sólida, né? De você se destacar no mercado. É aquela história, né? O faz tudo não tem tanto destaque quanto o engenheiro tem, né? O engenheiro tem um destaque maior do que o faz tudo, né? O cara sabe fazer a construção, sabe fazer tudo, mas é o faz tudo, né? Exatamente, eu penso nisso também. Se você for olhar para todas as áreas, isso faz sentido, né? Assim, todas as áreas a gente pensa, quando eu me especializo, eu viro referência muito mais fácil do que eu ser, até mesmo, minha formação é em história, né? E dentro da própria graduação, a gente é impulsionado a se especializar em um contexto, porque imagina, o historiador, ele é impossível ele dominar tudo bem todos os tempos históricos, assim, então tem os historiadores nichados, então eu acho que isso se aplica ao roteiro como se aplica em todas as áreas, né? Aí a pessoa que se identifica com tudo que lute.
Que lute, eu acho. Eu quero aprender um pouquinho de tudo, por exemplo, eu quero aprender um pouquinho de comédia, né? Ter essa pegada engraçada, porque às vezes é legal para ter um alívio cômico no filme, né? Tá toda aquela atenção, às vezes ter aquela piadinha no meio é legal, eu não domino nada de piada, então por isso eu tenho que me especializar em entender isso da piada, porque eu sou péssima no assunto. Mas é importante, eu acho, você, e até para você escrever, né, Carol? Quando você se especializa, você consegue começa a entender como aquilo funciona, né? Porque quando você estuda roteiro, você estuda ali o ponto médio, o ponto alto, né? Você estuda a jornada do herói, mas é tudo uma base ali, né? Às vezes você não consegue desenvolver um bom filme só com essa estrutura. Você precisa se aprofundar dentro da temática, de todas aquelas coisas que você quer construir, para você ter um bom roteiro, né? Às vezes só com essa base, essa camada superficial ali, você não consegue construir, atingir aquilo que você quer. Eu acho, assim, que é porque importante. tem a especificidade dos próprios gêneros, né? Sim, tem muito isso, né? Depois a gente vai falar sobre isso de terror também, mais pra frente. Tem tudo isso. Então, é importante, eu acho, sim, você se especializar naquilo que você quer escrever, definir isso como carreira, porque, queira ou não, né, a gente tem o King, tem tantos aí, o Hitchcock, são caras que dominaram muito bem aquilo que eles fizeram e eles tiveram destaque, né? Que se colocaram como mestres do gênero específico, né? O mestre do suspense, né? O mestre do terror. Sim. Então, eu acho realmente. que fica muito essa característica também das pessoas te conhecerem por aquilo, né? Sim, com certeza, com certeza. Vou puxar até a pergunta sobre mercado. Você falou, né, que o mercado de terror é um mercado, está em alta. E muitas pessoas perguntam para mim assim: o que querem para 2022? Cara, assim, as coisas são construídas na medida que são sendo feitas, as coisas acontecem. Quem imaginou que a gente teria pandemia e que a gente ia ter uma outra demanda por outras coisas? Então, assim, não é só o mercado audiovisual que define o que o mercado audiovisual vai produzir, né? Mas a gente consegue sim acompanhar o que o mercado está querendo, pelo menos agora, nesse momento, e o que as pessoas estão consumindo pela maneira que as coisas vão para o mercado e são absorvidas, né? Então eu falava assim, gente, olha sempre o que as produtoras estão pedindo nas rodadas. Quando a gente ia no passado para o Frapa, eu vi assim muito claramente que ali tinha uma demanda de terror. Era comédia e terror. Inclusive, às vezes, o terror se sobressaía mais assim nos pedidos. Então, ali você já consegue entender que existe essa demanda. Então, eu queria te perguntar, assim, você que está se inserindo, está inserida nesse mercado do terror, enfim, já tem coisas aí rolando. Como você vê assim esse mercado para esse gênero? Como você sente que tem uma abertura, que tem uma abertura específica, talvez para um subgênero específico, porque o terror é um negócio assim que tem vários subgêneros também. Uhum. Eu acho que tá, assim, tá em crescimento, vai continuar, até que você, falando em rodadas de negócio, no primeiro tratamento que está aberto, você vê que as produtoras ainda estão buscando terror. Ainda estão buscando esse tipo de gênero, tem muita coisa buscando. E dentro do gênero de terror, uma coisa que tem crescido é o thriller, né? Aquela coisa do suspense, do assassinato, do Hitchcock, né? Do psicose, tá? Uhum. É essa coisa que vem crescendo, até que você vê nos últimos anos no Brasil, aqui no último ano que foi lançado, teve aqueles filmes de assassinato, né, documentários, você vê que esse tipo de coisa, de thriller, de terror, né, dessas coisas assim, tem crescido muito, e isso é uma coisa que vai continuar, porque a gente já vê pelo primeiro tratamento, que eles estão pedindo isso, e a gente sabe que um roteiro escrito agora não vai rodar, vai ser daqui 1 ano, 2 anos. Então, quer dizer que o mercado, a tendência é que continue, né? E o terror também lida, quando a gente fala de tema de terror, essas coisas, a gente vê que o terror não é aquela coisa assim, só para causar, só para dar susto nas pessoas, né? Ele fala muito com a linguagem do que a gente vive na atualidade, né? Preconceito, né? Essas questões de pandemia. O terror vem, tipo, uma forma de meio de conversar, de usar essa linguagem, criar como é que a gente fala, esse ambiente para a pessoa viver aquilo de forma segura, né? Então, acho que o terror meio que traz isso, conversa muito com a nossa realidade, e por isso que é um tema que talvez tenha crescido tanto nos últimos anos. E a gente vê assim, não que seja novo, mas que tem se refinado, por exemplo, o terror que trata dessa, tipo, não sei se eu chamo de terror social, mas, por exemplo, que o Jordan Peele faz muito, né, que ele traz a questão do racismo e tudo mais, e ele trabalha, aquilo que ele faz Sim.
assim, genial, porque ele pega as referências do próprio terror, né, a estrutura de Sim, terror, as convenções do terror, e ele quebra um pouco para falar dos assuntos necessários, atuais, como você falou, e sim. principalmente sociais, né? Então eu acho que tem um foco também muito grande nisso. Enfim, e vários cineastas barra roteiristas já trabalharam essas questões. Você falou, tipo, quando a gente pensa nos filmes de zumbi mesmo, né? Dos zumbis no shopping, toda a questão do capitalismo e tudo mais. Então, sempre foi. E assim, claro, que eu tô falando de vários subgêneros completamente diferentes, né? Mas sempre dialogou muito com a nossa realidade, assim. Então, realmente. Faz muito sentido isso que você está falando. E adorei que você falou do thriller também, das coisas, e eu fiquei pensando até em uma outra portinha, que é o Uhum. true crime também, né? Que ganhou um Sim, boom assim no Brasil, principalmente, porque eu acho que assim, a gente tem muito caso, a gente linha direta, a gente é filho de true crime, né? é verdade. Nossa, e cada caso sinistro, não? Não é, não é. E assim, e a Netflix, por exemplo, é um streaming que sempre produziu muitos documentários, coisas legais assim, sobre true crime, e eu acho que isso se expandiu também para outros formatos, extrapolando também até o audiovisual, né? Ficando só no áudio, tipo podcasts só de true Sim, crime. sim. Então, eu acho que é realmente uma área muito legal. E assim, como é que a gente vê, por exemplo, eu sempre pensei nisso. O thriller, ele faz parte do terror ou ele é tipo um primo rico? O thriller, ele é um subgênero, mas ele é aquele subgênero que casa com muita coisa, entendeu? Ele vai com comédia, ele vai com policial, né, com aquele suspense. Então, ele é um subgênero do terror, mas que casa com muita coisa, dá para ser trabalhado em vários, porque, na verdade, o thriller é aquela criação do suspense, né? Aquela criação daquela tensão, daquela sensação de estar sendo perseguido, aquela sensação de que está sendo assombrado, que algo vai acontecer a cada instante, entendeu? Então, por isso ele casa muito bem com outros gêneros. E é até por isso que ele vem se destacando dentro do terror, né, em questões de crescimento. Até que eu mandei um link para a Carol que tem esse gráfico que mostra, Já né, botar. os gêneros que estão em crescimento. Então, ali você vê o terror, né, que na verdade lá fora eles chamam de horror, mas o terror para a gente aqui é a mesma coisa. Então, você vê que ele tem um crescimento, e dentro desses gêneros de terror, o thriller, né, com um crescimento à parte, né, ele vem se destacando ali, justamente por isso, porque o thriller é meio que uma barra suspense ali do terror, né, que é essa questão de você criar esse medo, esse suspense de estar sendo perseguido, de estar psicose, né, que vai lá, Sim. está todo o tempo perseguido, aquela coisa assim. Então, eu acho que o thriller é isso, ele casa com muito, mas é que nem a gente estava falando da questão de gênero de convenção, né? Você precisa entender muito bem para saber como misturar ele com esses outros gêneros, né? Para que tenha esse efeito, né? Então, por isso que aquela história, estuda. Foi perfeito o seu gancho do estudo, porque eu ia falar de cursos. Você até Vamos falou, lá. Carol, a gente conversou, né? E você falou, poxa, estou fazendo cursos na área, e eu acredito que também são cursos que estão surgindo por conta dessa demanda. Não era tão comum a gente ver cursos de escrita de terror. Roteiraria, inclusive, é um lugar que eu vejo. Agora está tendo serial killer. Eu nunca fiz esses lá, eu já fiz vários lá, mas esse especificamente eu não fiz. Mas eu tô vendo pipocando em vários lugares, né? Como eu disse, também tem uma amiga que estuda, então ela vive postando certificados de curso. Eu fico falando, nossa, como tem oferta. Aí eu queria até que você falasse um pouco da sua experiência com o estudo dessa especialização, quais foram os cursos que você fez, ou talvez recomenda. Então, eu fiz o do terror mesmo, né? Com a roteiraria, porque são poucos ainda as escolas que oferecem gêneros, né? O que eu acho que é uma falta muito grande do mercado, porque não é só terror, né? Porque está em crescimento todos os gêneros, você precisa conhecer a fundo para você poder escrever. Então, acho que isso é uma falta do mercado ainda, a gente se vê muito pouco. Mas, como você falou, como o terror talvez esteja em alta, eles estão começando a investir um pouquinho mais nisso, e eu vejo isso que começou tipo do meio do final do ano passado, sabe? Do último semestre ali que começou a aparecer. Eu fiz o de terror pela roteiraria com o Dante Bécio, muito bom o curso, gente. Ele ensina assim teorias básicas, assim, porque como se diz, né, muita coisa para você se aprofundar também.
mas é de convenções, gêneros, a história, sabe? Tudo, assim, do cinema de terror ele ensina, os trash, né? Os zumbis, como É começou. tipo a história, é tipo um apanhado da história do terror, assim. Isso, ele faz um apanhadão da história do terror e depois vem falando um pouquinho sobre cada gênero, sabe? As temáticas de cada gênero, o que tem ali que é mais legal, o que forma, né? Porque, tipo, a gente vê aqueles filmes de terror de jovens, né? O terror de adolescentes sendo perseguidos. Então, ali por trás não é uma coisa que está ali, entendeu? Você tem os personagens que fazem os arquétipos, você tem os pontos principais de cada história, né? Que é você fez, não sei se pode falar, acho que pode, sexo, fez, usa drogas, você morre, né? Entendeu? Sempre exatamente, que é até o Pânico, ele foi muito bem aceito pelo mercado justamente porque ele brinca com isso, e ele assume, ó, cuidado, hein, tu vai morrer, tu é não sei o quê, então ele incorpora isso, né, e incorpora a Scream Queen, né, que é a última lá, e geralmente é virgem, né, que é a mocinha pura, que é a heroína do filme, entendeu? Então, isso dali não tá ali por acaso, entendeu? Isso tudo é convenção, é coisas que fazem parte de cada estilo do terror que você aprende em curso. Porque apesar de você estar olhando ali, às vezes você não consegue ver tudo isso de forma clara. E quando você se especializa no gênero, faz esse tipo de curso, você vê isso nítido. Aí quando você vai fazer a criação do seu roteiro, você já tem isso muito claro, entendeu? Você já sabe, olha, quero fazer. E também tem aquela questão, se você quer quebrar aquilo, você tem que saber primeiro fazer o básico, os fundamentos, para você poder quebrar aquilo e criar um novo gênero, né? É que nem o cara do Corra, né? Você falou o nome que fugiu da minha cabeça agora. Jordan Peele. Jordan Peele, ele faz isso muito bem, mas ele conheceu os fundamentos, né? Ele entendeu como que é a construção para ele poder quebrar isso e construir. Então, isso eu acho muito importante no curso de terror, quando você se especializa. Além desse, eu fiz um do Nano também, que é um pouquinho mais básico, assim, que fala. E eu quero fazer esse serial killer. Tá aberto agora da roteiraria, tô se torcendo para que forme turma, para mim poder. Eu queria ter feito ele ano passado, mas deu um BO na vida aí, não deu. E aí eu quero ver se eu faço ele esse ano. Eu quero fazer. A Jéssica fez, ela falou que foi muito bom o conteúdo, sabe? Eu queria muito fazer também, acredita? Eu sou interessada, inclusive eu tô com um livro aqui. Eu ia, sem querer, apareceu esse livro aqui, eu nem sabia que ele estava ali. Que é um livro que eu tenho de terror. Então, assim, vocês vão ver várias coisas nada a ver com, às vezes, com o que eu escrevo. E, inclusive, esse é um livro bem legal, porque ele fala exatamente isso que você falou. Tipo assim, que ele separa os gêneros e ele conta as convenções do gênero. Enfim, esse livro aqui talvez seja meio caro, então talvez seja melhor adquirir um curso da roteiraria. Mas, assim, é muito legal, e ele é todo ilustrado, assim, então me interessa pelo assunto, e você pode até dar dicas também para a gente de livros, se você tiver, sobre o assunto. Não sei se você, tipo, chegou a adquirir algum, a ler algum. Tem alguns livros, assim, olha, um lugar que você acha muita coisa é no Amazon, né? Esse eu comprei lá. No Kindle, assim, aquela dica básica é bem baratinho, gente, é 19 e pouquinho por mês, se eu não me engano, e, cara, tem muita coisa lá. E outra coisa que eu sempre falo pro pessoal, às vezes também não procura livros especificamente sobre terror cinematográfico, né, sobre cinema. Como escrever contos de terror, como escrever uma história de terror, entendeu? Não precisa pegar um assunto, porque, na verdade, acaba meio que sendo a mesma coisa, porque antes de você sentar e escrever o roteiro propriamente dito, você tem que escrever a história. E a construção da história do filme é quase parecida com a história de um livro, entendeu? Muda algumas coisas, alguns pontos ali, que daí é formatação, né, que é outras coisas ali, mas a construção da história, dos personagens, da ambientação, né, de tudo como isso funciona, é quase a mesma coisa. Então, às vezes, não é só focar e procurar alguma coisa de cinema de terror. Obviamente, você não vai achar muita coisa, né? Eu sempre leio livros lá. Eu dou uma pesquisadinha lá, dica lá, e você lê. E aí muita coisa de graça, né? Quando você assina o plano, né? Tem bastante leitura gratuita também. Lá tem uns livros muito legais também. Eu sou fã do Kindle Unlimited, porque lá tem muita coisa. E aí, agora eu lembrei que também tá ali, agora tá muito longe para pegar, que tem o livro do Hitchcock, para quem curte suspense, etc. Tem um livro que o Hitchcock, na verdade, ele não fez, né? São as entrevistas que ele deu para o Truffaut, e para mim aquele livro é uma aula tanto de cinema, mas muito especificamente de suspense, porque ele conta como ele pensou. O Hitchcock era um diretor, mas ele sempre estava a par, junto ali no processo de roteiro, ele valorizava muito o roteiro, e foi um livro, para mim, que fez toda a diferença. Tem até aquele exemplo, né, que ele dá da diferença de
suspense e surpresa, que ele fala da bomba, porque a bomba está embaixo da mesa, é um exemplo clássico, né, para falar de suspense, e está justamente nesse livro, a fonte é essa aqui, gente, é o Hitchcock Truffaut. Tem o Stephen King, né? Uhum. Fala também que o cara é um mestre do terror, né? Dá para você ler os livros dele, você entende. Ele é maravilhoso. Aqui no Brasil, assim, a gente tem de suspense também o Rafael Montes, né? Os livros deles também são sensacionais. Então, tipo, tem muita coisa, gente. É só vocês correrem atrás. Tem coisa em português, né? Que sempre o negócio do estudar roteiro, que é tudo em inglês. Mas tem coisa. Tem essa questão, né, também. Mas tem muita coisa em português. Eu acho que dá para aprender bastante coisa. E tem, né? E é isso, cara. Você tem que correr atrás. Tem muito site que às vezes está em inglês, mas põe lá no Google Tradutor, lá, né? Põe para traduzir, dá para você ler, dá para você ouvir vídeos, né? Põe a legendinha lá em português. Vídeo tem bastante conteúdo, eu acho, assim, para quem está procurando. Porque realmente, né, o mercado que está se especializando, então às vezes é difícil reunir essas referências de uma maneira tão fácil quanto a gente reuniria para comédia, por exemplo, né? Sim. Que já tem aí, né, toda uma galera muito especializada há muito tempo, né? Tem. E aí, pegando até esse gancho mesmo que a gente estava falando de estudos e de referências e tudo mais, eu peguei aqui, tipo, pensei numa brincadeira de pensar, talvez você indicar 5 roteiros para estudar terror. Não precisa ser necessariamente, talvez, que você tenha lido o roteiro, mas que você viu o filme e achou que ali tem uma coisa muito interessante para estudar a estrutura. Tipo assim, 5, talvez, filmes com roteiros que você considera essencial, assim, para quem quer estudar. Eu acho que é muito também de você ver que tipo de gênero do terror você quer, né? Porque aí, se você quer escrever, por exemplo, thriller, vamos buscar filmes relacionados, né? Que daí você vai se especializando. Mas, assim, 5, que seria... Tipo, para Gabi, assim. Tipo, te dá umas dicas muito boas, assim, para você aprender escrita de terror. O Corra, que é o roteiro do século, então, né, não pode faltar. O Pânico, porque o Pânico tem aquela abertura característica de filme de terror, gente, que é a morte, que dá o tom, sabe aquela coisa do tom do filme? Então, eu acho que é bom ler para tentar entender isso daí. Corrente do Mal, que também tem essa questão de abertura, de cena, ritmo, também acho bacana. É o Chamado, né, que cria cena de suspense, que cria aquela cena do mal espreitando, de você entender esse mecanismo. E a Psicose, que é um clássico aí, né, de terror, que eu também acho que é fundamental, assim, você ler, você ver. E isso, gente, pô, ver terror, observa, cara. Sempre tem essa cena do susto inicial, sabe? Começa a olhar, não só assistir, né? Decupar o filme, né? Às vezes dá trabalho, mas às vezes senta. Eu já fiz isso em alguns filmes. Vai vendo o filme, vai entendendo aquela cena, vai escrevendo, acontece isso, acontece aquilo. Isso é uma forma de você entender também, né? De você se refinar um pouco na escrita. E ajuda você também a ir entendendo os pontos, né? Eu observei aqui. E depois que você faz curso também, gente, é uma maravilha essas coisas, né? Porque daí depois muda um pouco sua visão. Apura o olhar, né? Aí eu sempre sinto que depois que eu comecei a estudar roteiro, eu tenho o cérebro, assim, dividido muito certo. Esse aqui tá assim, não, aqui aconteceu esse negócio, porque plantou ali, vai colher ali, e olha o plot vindo, e olha... Aí o outro tá assim, legal essa história, bem legal. Você fica assim, olha ali, ó, ali, ó, vai acontecer tal coisa. Aí lá na frente é batata, daí a gente fica com meu marido aqui em casa, né? Você fica discutindo o filme. Por isso que eu falo, é você estudar muito, é você ir atrás, cara. Você quer escrever terror, vai procurar terror, vai estudar, vai ler, vai fazer curso. Eu sei que é caro, gente, é caro. Infelizmente, não é todo mundo que tem condição, mas usa o cartão, aproveita aí, divide, faz um esforcinho, deixa a pizza no final de semana, talvez. É sua carreira, é seu sonho. Você vai determinar se você vai alcançar aquilo ou não, é seu esforço, entendeu? Sim. Eu tenho que deixar de fazer tal coisa para ter tal coisa, a opção de escolha é sua. Você vai ver se aquilo realmente é uma coisa que vale a pena para você ou não, para você ter um sacrifício. Infelizmente, a gente tem que fazer opções, ter escolha na vida, fazer sacrifícios. A gente não consegue fazer tudo, né? Eu queria fazer todos os cursos, meu Deus do céu, mas não dá, né? Então, a gente vai escolhendo, vai se especializando ali no que a gente quer, tenta achar o gratuito e assim a vida segue, cara. Uma hora depois. Exatamente. E tem muita coisa gratuita legal. Inclusive nossos conteúdos, né, Gabi? Sim. Nossos conteúdos estão aí para ajudar a galera que quer, que talvez não possa pagar nesse momento, te ajudar a conseguir os primeiros trabalhos para você conseguir pagar em um segundo momento. É para isso, tá, gente?
A gente não esconde ouro, não, gente. Eu sou muita dessa. Eu tô fazendo curso, eu tô anotando, cara. Sabe? Eu vou fazendo aquelas anotações, depois eu pego aquilo e giro o conteúdo para vocês. Eu não sou daquela que esconder muito ouro, E não. assim, eu acho que essa coisa de guardar para si esse conhecimento nem faz muito sentido, porque eu acredito também que além da, tipo assim, para mim é muito nítido isso. A gente tem a técnica, né? A gente tem algo que a gente aprende, que a gente entende com os cursos, e tem algo que também é particular de cada um, porque vem visão, não é nem talento só, é visão de mundo, é experiência de vida. Então, cada um vai usar aquilo que absorveu de uma forma específica. Então, o que eu aprendi, eu vou colocar de um jeito, o que Gabi aprendeu, vai colocar de um jeito também. E isso é muito legal, né? Porque aí a gente surge, eu acho que isso é só positivo para o mercado, porque cada um é cada um, cada um. A não ser que você seja também essa pessoa que só quer beber da ideia alheia, né? Mas aí isso aí é outra história. Até que se você pegar uma sinopse de um filme, dá para mim escrever e dá para você escrever, nossa, o negócio vai ser completamente diferente. Cara, é muito difícil, né, a gente bater o pensamento e fazer a mesma coisa, né? Como você falou, das experiências e tudo. Então, eu acho Exatamente. que dessa vibe também vamos compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas, tentar organizar essa carreira de roteirista que é muito zoada. Exatamente. Mas a gente vai conseguir. Gabi, então, assim, aproveitando isso da ajuda e do direcionamento, fala pra galera aí que está assistindo a gente, que quer muito escrever roteiro de terror, que quer seguir nessa carreira. O que você falaria, talvez, para a Gabi lá quando estava perdida? O que você acha legal de destacar, de dicas para quem está começando, ou até que quer começar, quer descobrir mesmo, sabe? Assim, tô perdida, eu acho que é isso, para onde é que eu vou? Não se afobe. Eu comecei meio afobada e, tipo assim, eu acho que não é um caminho legal. Tenha paciência, é uma profissão como qualquer outro. Você leva tempo para aprender, leva tempo para estudar. Não queira sair colocando um roteiro que você nem tem certeza se tá bom ou não, uma história já enrodada do negócio, que você vai gastar dinheiro à toa, que podia investir um curso. Eu falo sincero, porque eu fiz isso e falei, cara, que merda que eu fiz, sabe? Porque eu vejo isso hoje, falei, cara, eu não estava preparada. Então tenha, né, esse respiro. Gente, o professor leva 3, 4 anos, o médico leva 8, 10 anos. Calma, entendeu? E você já meio que queima o projeto na largada, né? Porque ninguém vai ler 2 vezes, assim. Não, cara, entendeu? Tipo, começa, vamos por partes. Começou, laboratório, cara. Vai, se inscreve no laboratório, vai aperfeiçoando o seu projeto, vai entendendo o seu projeto, entendeu? Vai vendo, porque o laboratório, cara, é muito bom. Eu participei, né, desse que eu ganhei, cara, eles te dão insights, sabe? Coisas assim do seu projeto, cara, de pessoas que já têm experiência no mercado, que é muito bom. Entendeu? Te abre o olho muito, e isso vai servir para um próximo projeto seu. Então, primeiro, vamos nos laboratórios, sabe? Vai nessas coisas para você aprender a construção. Aprenda a construção, cara. Não vá com sede para formatação de roteiro, sentar num programa e escrever. Aprenda a construir toda essa história, aprenda a construir a design narrativo, entenda tudo isso. Deixe a formatação do roteiro e falar, ó, já dominei, minha história tá top, consigo escrever bem, já ambientei, já criei personagem, né? Porque personagem é aquela coisa também, não é assim de qualquer jeito, né? Tem muito background do personagem, tem muita coisa ali para você escrever um personagem bacana. Então, pense em toda essa construção inicial, com calma, se especialize, depois você vai para o roteiro, aí você tá com um projetinho legal, entendeu como que faz tudo bem bonitinho, aí você se joga na saudade dos negócios, aí você começa, sabe? Eu acho que tem que ter um pouquinho dessa calma, que é uma coisa que eu não tive no começo, justamente fiquei meio afobada, aquela coisa meio perdida para onde eu vou, né? E aí, quando eu comecei a me situar, eu falei, não, tô fazendo cagada, cara, vamos parar, você, né? Aí eu fui para os laboratórios, fui para esse tipo de coisa, e aí eu vi que meu projeto já tinha uma qualidade, né? Porque já passou no laboratório. Eu tive tipo, feedbacks muito bons assim do pessoal. Eles raramente eles encontraram pontos negativos, só coisas que eles acrescentaram. Falaram, se você fazer mais isso, cara, vai fechar, entendeu? Então eu entendi que eu já estou um pouquinho melhor nessa construção, mas eu ainda quero participar de outros laboratórios, até roteiristas, né? Que já estão, você mesmo já ainda continuam participando, né, de laboratórios maiores, assim, porque você sempre tem coisa para aprender, né? Sempre tem coisa ali que essas pessoas com mais experiências podem agregar. A gente nunca está pronto. Tem sempre alguém que está mais acima que pode nos orientar. Então, assim, é uma jornada
pode até parecer um pouco assim, pô, nunca tem fim. Não, gente, nunca tem fim, porque sempre a gente pode ir para o médico como sempre está estudando, cara. O médico Exatamente. sempre está estudando, entendeu? Eu acho que assim, minha dica é calma, aprenda o básico, vai para a estrutura primeiro, depois você vai para o roteiro, vai para o laboratório. Eu acho que é essa calma, sabe? É isso que eu quero. E também uma coisa que eu quero muito fazer no roteiros narrativos é criar essa linha, sabe, do tempo para a educação de roteirista. Porque a gente tem muita coisa assim, e você não tem, cara, o que eu tenho que estudar primeiro, entendeu? Sabe? Isso é uma coisa que até estou conversando com o pessoal da roteiraria, se eles me ajudam, a gente faz uma parceria, para realmente construir esse currículo acadêmico. Ó, primeiro você vai estudar isso, que nem médico, você começa com anatomia, depois você vai para isso, depois você tá, entendeu? Porque daí a pessoa chega, ela tem um caminho, ela não vai ficar que nem uma barata tonta para onde eu vou, entendeu? E isso é uma coisa que eu quero muito fazer, porque é uma dificuldade que eu tive, e eu quero ajudar outras pessoas nisso. Então é isso, cara, calma. Não queira ser roteirista do dia para a noite. É que nem eu escrevo há quase 5 anos, mas mesmo assim é outra coisa, gente. Não é a mesma coisa. Não é porque, né? Escrever, se escreve, mas cada coisa é uma coisa. Então, calma, vai com calma, aprenda, não tenha pressa, cara. Não se queime no mercado, dá um tempinho, vai estudando com calma. Aí, quando você vê que você realmente, assim, já... Não precisa ter, né? Não precisa ser um Hitchcock da vida, né? Mas calma, vamos lá. A hora que você sentir que você está mais seguro com a sua narrativa, aí você começa a se jogar para os negócios, né? E até para você se preparar, né? Para o mercado. Não precisa você já jogar uma rodada desse negócio. Tem vídeo de YouTube, né? Roteiro de YouTube. Tem outras coisas que são mais, vamos dizer, mais simples, eu acho, talvez, de escrever, que já te coloca no mercado e daí te traz conhecimento, né? Tem muita coisa, gente, que dá para você fazer antes de propriamente dito se jogar como um roteirista de um longa, né? Para você ganhar mais experiência para quando você chegar numa série, num roteiro, você ter uma bagagem melhor, né? Poder se apresentar melhor para o mercado e ter um produto com maior qualidade, né? Acho mais ou menos isso. Fala demais. Não, amei. As perguntas que eu tinha para te fazer eram essas, mas se você quiser complementar com qualquer coisa que você acha que seria importante pontuar, fica à vontade também. Eu adorei nosso papo, porque eu acho que é isso, né, gente? Vamos falar sobre as coisas que estão surgindo. Eu tenho também muita paixão por filmes de terror, é um gênero que eu amo, que eu cresci lendo Stephen King, até mais assim, tipo, eu amava os livros da Agatha Christie, apesar de não ser aquele terror, mas eu adorava essa coisa do whodunit, né? Então, assim, eu sempre fui muito fãzaça, li todos os livros do Rafael Montes, acho que aqui no Brasil acho que talvez a gente não tenha falado sobre isso, né? Aqui no Brasil tem muita coisa boa de terror. A gente eu sinto que aqui mesmo, né? A gente tem uma galera muito legal fazendo terror. Inclusive, um tipo de filme que eu amo são os filmes da Juliana Rojas. Eu não sei se você já assistiu, mas ela tem, por exemplo, Sinfonia da Necrópole, que ela pega justamente. Ela faz um filme, um musical. Olha essa misturada. Ela faz um musical de terror com comédia num cemitério. Então, assim, é como se é sobre esse cara que é um coveiro. Então, eu acho muito legal, assim, às vezes, até vocês, assim, mas eu não quero escrever terror especificamente. Tem muitos elementos que a gente pode aproveitar, pegar. Então, eu acho legal que a gente dê essa rodada, mas também que a gente abrace os que a gente ama, né? Então, eu sou muito uma curiosa, assim, do terror. Inclusive, uma curiosidade, assim, fun fact, tipo, nada a ver com nada, mas essa coisa da morte é algo que bate muito comigo. Quando eu estudava história, eu fui do grupo de estudos de história da morte, tu acredita? Todo mundo achava que a gente se reunia para fazer o ritual. Porque a gente tinha que se reunir, né? Aí era a galera que ia fazer o ritual. Imagina a cena. Espero encontrar você muito mais, assim, tanto na internet quanto no mercado. Você é uma pessoa enfim, que faz um trabalho muito legal. Eu gosto muito de você, muito da sua vibe. Muito obrigada pela sua presença, que, enfim, tenho certeza que meu público vai curtir muito o nosso papo. Obrigada. Espero que curta. Imagina, eu que agradeço. Gente, obrigadão aí pela oportunidade, espero que vocês gostem do papo, né? Vão lá para o Roteiros Narrativas conhecer também. Continue prestigiando o trabalho da Carolzinha pela raça.
Uma vez, as histórias de terror. A gente morava no sítio, meus pais tinham 2 sítios e eu tinha o costume de levar almoço para eles, sabe? Tava na época do chupacabra. Meu Deus do céu. Eu tava voltando de bicicleta no sítio e era mato dos 2 lados, assim. Bem quando eu entrei numa retona, eu senti, tipo, na minha cabeça era o chupacabra correndo atrás de mim. Um barulhão no meio do mato, um negócio muito louco. Eu nunca corri tanto de bicicleta na minha vida. Minhas pernas chegou a pegar mole, eu não conseguia rodar o pedal. Sabe? Olha pra você ver os níveis dos medos. Eu acho que por isso que hoje eu sou mais de boa.